vamos chamar... A gente vai chamar o nosso próximo quadro agora, que é o quadro de Gênero e Raça. E para se juntar com a gente aqui no palco, vamos chamar a Luana Pereira, Graziela Pereira e Juliana Zubaran. Então, vamos começar com a Luana. A Luana é assessora jurídica da Temis. A Temis é uma ONG, né? Essa ONG maravilhosa, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, que completou recentemente 25 anos de atividades. Nós queremos aproveitar esse momento para parabenizar essa mulherada que fez a Temis, que faz a Temis. Inclusive, a gente já tem uma reivindicação aqui para te apresentar, Luana, que é da turma lá da Restinga. A Cris já tinha me falado e eu disse para ela, olha, a Luana vai estar lá, nós vamos falar para ela que nós queremos um curso das promotoras legais lá na Restinga para a nossa turma de mulheres lá. A Luana. Mas... Já está anotado, mais um trabalho, está anotado. Vamos lá, vamos garantir isso aí. Anota naquela listinha que não tem fim nunca, aquela, sabe? E conta pra gente, então, Luana, como é que funciona a Temis, o que vocês fazem e como é que é especificamente essa atividade de formação das promotoras legais. Perfeito. Acho que, enfim, cumprimentar todo mundo, dizer que é um prazer estar aqui de costas para algumas pessoas, mas é muito legal ver alguns rostos conhecidos também. Primeiro, antes de falar da Temis, dizer que a gente tem aqui uma PLP, uma promotora legal popular, que é a Mahira. A Mahira, ela Levanta, Mahira. Levanta, Mahira. Ela é promotora legal popular da Restinga e ela não foi promotora legal popular só uma vez, ela foi duas, ela fez 2 cursos que ela gostou muito. Força e resistência sempre, né? Não só de uma comunidade, mas de várias, né? Poder tirar essa coisa de território, da gente não poder só andar ali, não. Eu só posso ser promotora em qualquer lugar. Então, ela é centralizar. Promotora legal popular da Restinga e é promotora legal popular da Cruzeiro também. Que ela, né, múltipla. Enfim, para falar um pouco sobre o trabalho da Temis, a Temis ela é uma ONG, né, uma organização da sociedade civil, que tem como missão trabalhar com as mulheres, né, e aí a gente pensa com as mulheres, não para as mulheres, pelo acesso igualitário e efetivo à justiça, considerando as desigualdades étnico-raciais, culturais e socioeconômicas, e, em bom português, de gênero, de raça e de classe. E a Temis trabalha com 2 temas principais, que é violências de gênero, especialmente violências que acontecem em ambientes privados, como a violência doméstica, e também com o trabalho doméstico, com as trabalhadoras domésticas, que são historicamente marginalizadas dos direitos e muito aí calcado ainda numa ideia da escravização, de que não tem que ter direitos mesmo, pode, né, quase da família. É isso aí. A gente tem algumas estratégias, entre elas a educação jurídica feminista e popular, que está no trabalho das promotoras legais populares e também das jovens multiplicadoras de cidadania, que daí é um projeto voltado para gurias de 14 a 21 anos. Nós temos também estratégias de produção acadêmica, de produção também para sensibilizar o judiciário com relação a esses temas e outras estratégias, mas eu trabalho basicamente com violência doméstica a partir da estratégia da educação jurídica feminista e popular e da produção de conhecimento e de sensibilização do judiciário e da academia, principalmente dentro do direito. Então, as promotoras legais populares, ela é inspirada em outros projetos, por exemplo, projetos de paralegais, de promotoras legais populares. Primeira referência aqui na América Latina foi no Peru com a Flora Tristã. Na verdade, a origem da ideia dos paralegais ela remonta à época do apartheid na África do Sul, nos anos 50. Então, é uma experiência bastante antiga que a Temis, né, copiou, trouxe para Porto Alegre, para pensar como que poderia transformar o direito em algo mais acessível, menos abstrato, para mulheres que já exercem liderança nas suas comunidades, né? Nas comunidades periféricas de Porto Alegre, no sentido de que, enfim, elas estão mesmo longe do centro e longe desse centro de tomada de decisões também, mas que exercem liderança nas suas comunidades e que poderiam utilizar o direito como uma arma, não como um instrumento de manutenção do status quo, mas como uma arma de bagunçar o status quo e de bagunçar, enfim, as forças de poder colocadas aí.
Então, a ideia ela é trabalhar conteúdos como, primeiro, uma ideia mais de quebrar tabus mesmo, porque a gente não está livre de ter tabus com relação a gênero, estereótipos de gênero, raça, classe, enfim. E depois um módulo sobre direito, mas de um jeito que não seja professoral, que seja acessível, que seja pedagogicamente nesse sentido pensado a partir das experiências das mulheres. E aí a gente tem, né, depois uma formatura e uma continuidade, não é um curso e morre. A Temis continua acompanhando o trabalho dessas promotoras, principalmente a partir dos serviços de informação à mulher, que é, enfim, criação delas e tocado por elas, e que a gente vai atrás, tentando ir no ritmo delas, porque elas estão sempre voando, mas a gente tenta ao máximo dar esse apoio e construir com elas um direito que seja menos abstrato e mais democrático. Sensacional. Gente, aqui na Emancipa Mulher, a gente é muito fã da Temis, e realmente essa comemoração do Jubileu de Prata da ONG é para ser celebrada mesmo, porque é uma ONG de mulheres bastante aguerridas que vem aí se mantendo no osso do peito há muito tempo para prestar esse serviço tão importante para a sociedade, que é tão pouco valorizado. Então, todo o nosso respeito à Temis, vida longa. Uma pergunta agora para a Graziela Pereira. Graziela, que é idealizadora e coordenadora do Encontro das Pretas, que é um evento que tem como objetivo dar visibilidade, protagonismo e fortalecimento da autoestima da mulher negra, e que já está na sua 3ª edição. Esse ano vocês abordaram temas como política e estética, arte e axé, ancestralidade. Quais são os outros temas que vocês já abordaram e como é que se dá o processo de escolha dos tipos de debates que se leva para o Encontro das Pretas? Bom, boa noite. Então, eu sou a Graziela de Souza Pereira, sou pedagoga, sou educadora popular, sou promotora cultural, sou capoeirista, sou dançarina e, enfim, faço parte de alguns coletivos, né? Eu criei, então, junto com outras mulheres e homens, o Encontro das Pretas, mas eu faço também parte de outros coletivos, como o Menira, que é um grupo de dança e percussão, né, de cultura afro-brasileira, como o Batuque de Preto, que também é um grupo, né, um coletivo que também faz dança e percussão afro-brasileira. O Mocambo, que é um grupo de capoeira, Angola. E o Savabona Chicova, que também é um coletivo que faz ativismo negro em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, no qual, semana passada, nós fizemos o primeiro encontro quilombola, né, do Rio Grande do Sul, né, com alguns apoios e com alguns parceiros também. Bom, em relação ao Encontro das Pretas, né, eu sou nasci, né, no bairro Restinga Nova também, né, então ele se deu primeiro na comunidade da Restinga, né, então com as pessoas ali a qual eu convivia, e aí trouxe uma demanda de que como a partir da vivência com a educação social, com a educação popular, eu me identifiquei como afro-brasileira, né, e resgatei essa minha identidade. E aí comecei o uso de turbantes e me apropriar da minha história, da minha ancestralidade. As pessoas, né, as mulheres em especial, começaram a me buscar, enfim, me procurar e tentar entender e querer usar o turbante. E dessa demanda se vêm outras questões, né, em relação à etnia, enfim, a toda a questão racial também. E aí, então, foi criado, em 2016, o primeiro Encontro das Pretas no bairro Restinga Nova com aquela comunidade, né, que trouxe essas demandas da origem do turbante, do uso do turbante, né, da questão da apropriação cultural, das amarrações, né, das diversas amarrações de turbantes. A partir daí, então, se deu eu, né, vislumbrei também por alguns questionamentos, incentivos, bom, que se crie um próximo e que se atinja, né, outras mulheres. A partir daí, então, eu comecei também a frequentar o Papo Poético, que é um encontro, né, um sarau poético que acontece no Centro de Referência do Negro Nilo Feijó. E aí eu vi a possibilidade naquele espaço de acontecer, né, um encontro maior e que se atingisse outras mulheres também. Aí, então, nas minhas férias, né, eu como educadora
social, né, atuando em algumas ONGs e instituições particulares. Tive ali minhas férias de 30 dias, tive tempo de pensar em algumas temáticas, de algumas demandas femininas, né, feministas e afrofemininas. E então foi criado o segundo encontro já lá no Centro de Referência do Negro Nilo Feijó, com atividades durante 5 dias e que também vieram de encontro ao 8 de março, né, que é uma data internacional. Se tem hoje também internacionalmente uma data que se é específica para as mulheres negras, né, que é o 25 de julho, mas o 8 de março, né, vem numa perspectiva de um calendário que ainda não, né, não é tão cheio, é o início, né, da temporada ali de atividades do ano, né, pós-carnaval, então numa possibilidade de fazer uma abertura de atividades. E aí, então, trouxe algumas demandas, algumas temáticas no ano de 2017, também como prevenção às violências, né, contra a mulher, né, com a questão da estética, com a questão da educação, do afroempreendedorismo, né, dentro de uma perspectiva que eu vivo, né, da realidade que eu vivo como afrodescendente, e dentro daquilo que eu também percebo ao meu redor. E o segundo encontro ele se deu a partir de algumas ideias minhas, de algumas vivências minhas, e com muitos homens, né? A organização foi uma mulher e 5 homens no segundo encontro. Já no terceiro encontro, né, e aí dentro de uma construção de 1 ano, nós criamos um grupo no Facebook, né, onde se criou um vínculo, que se criou um diálogo. E aí, então, foram trazidos, houve uma colaboração de mais mulheres e se criou um grupo de trabalho para o terceiro encontro. E aí também, dentro de uma perspectiva, de uma visão e de uma observação do que é as demandas atuais também dessas mulheres, onde também não se sana todas, né? Não se dialoga sobre tudo que é necessário dialogar. Mas então foi criado o terceiro encontro com mais mulheres, com mais homens, com pessoas que atuam em outras áreas, né? E até agora, então, o terceiro encontro tem acontecido sem uma iniciativa governamental, né? Sem apoio do governo, né? E sem nenhum edital, por iniciativa de ONGs mesmo, o trabalho voluntário e a vontade de poder atingir outras mulheres de outras comunidades e dar protagonismo e visibilidade para a mulher negra. Explica um pouquinho para o pessoal que muitas vezes confunde essa necessidade das mulheres negras se organizarem, e não só das mulheres, mas das pessoas negras se organizarem em espaços próprios, em espaços seguros, com racismo ou com segregação. Muita gente confunde isso. Então, acho que essa tua experiência com o Encontro das Pretas nos dá o gancho para a gente explicar para as pessoas como é importante essa auto-organização do povo negro. Assim, se tem a necessidade de, primeiramente, né, no Brasil, né, acredito que em alguns outros países também, de se conhecer a sua origem, a sua história, a sua ancestralidade, a sua identidade. Como eu vou conversar com outras pessoas, com outras etnias, com outros movimentos, com outras organizações, se, primeiramente, eu não conheço a minha história? E daí se tem a necessidade de, primeiramente, se organizar com os pares. O movimento negro, ele primeiramente, se detém nesse sentido, né, com esse objetivo, com essa perspectiva. Primeiro, nós temos que buscar, que pesquisar, que vivenciar a nossa história, a nossa origem, a nossa identidade, a nossa ancestralidade, nos alimentar de força, porque falar das as nossas questões e resgatar a nossa história também nos causa sofrimento, né? Porque até então o que se trouxe historicamente em relação à história afro-brasileira? Apenas a escravidão, né? O período escravista. Então, como é que eu vou querer estudar e ver a minha história se é só isso que nos pautam, né? Então, nós temos que nos fortalecer enquanto pessoas, né? Porque muitas vezes nos desumanizam mesmo, né? Então, eu tenho que me fortalecer enquanto pessoa, enquanto mulher negra, que é ainda mais difícil,
né? Para depois eu falar abertamente com todos, né? O Encontro das Pretas, ele tem esse objetivo de fortalecer e protagonizar a mulher negra, mas em nenhum momento não há permitida a entrada de mulheres brancas. Mas, assim, eu não vou colocar qualquer mulher branca louca que vai lá, né, atingir com falas ou com ações racistas o meu povo, né? Há um convite, há um consenso, né? E há a sensibilidade, né? O bom senso das pessoas também. Então, é nesse sentido que nós precisamos, sim, ainda em alguns momentos, e haverá, né, se acredita nisso, que não, em algum momento não haverá mais a necessidade de nos reunirmos em guetos ou nos reunirmos apenas nós. Mas, antes disso, precisamos nos fortalecer, sim. Obrigada, Graziela. Muito obrigada, Graziela, por explicar isso para a nossa audiência, para quem está ouvindo a gente em casa, porque a gente ouve aí umas barbaridades sobre racismo reverso, e as pessoas precisam entender que esse exercício é um exercício realmente de espaço seguro e de poder compartilhar com os seus das experiências que pessoas como eu, por exemplo, não vivem, simplesmente. A gente precisa ter essa sensibilidade mesmo, né? Se tem um momento, no entanto, que as pessoas brancas podem e devem pegar junto, é no momento na hora da defesa das pautas do movimento negro, como, por exemplo, a defesa das cotas, né, que as ações afirmativas da universidade. Eu vou fazer esse gancho para passar a nossa próxima pergunta para a Juliana Zubaran. A Juliana, que é estudante da URGS, ela é professora do Emancipa, então ela faz parte aí da nossa comunidade Emancipa, e antes disso foi cursista e monitora por lá. Com certeza você vê a educação popular como um grande instrumento aí de rebalanço, né, de reequilíbrio na sociedade. Mas eu vou aproveitar esse momento, que na história que a gente está vivendo agora, nós estamos em março de 2018 em Porto Alegre, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul propôs aí algumas mudanças no sistema de cotas, o que fez com que os alunos negros da universidade ocupassem a reitoria. A reitoria está ocupada nesse momento, né? Eu gostaria de saber um pouquinho a respeito dessa ligação aí que você faz com a educação popular e a importância da gente lutar por ações afirmativas como a garantia de cotas nas universidades. Boa noite. Estou meio nervosa, gente. Então, estamos todas. Então, vamos pegar leve. Enfim, vamos começar por partes, né? Sou uma pessoa que a vida toda estudou em escola pública, eu fiz o Emancipa e passei na universidade, olha que legal. Só que aí a pessoa resolveu fazer um curso de exatas, que não tem muitas mulheres, para começar, e muito menos mulheres negras, né? Então, hoje, foi o ano passado que eu comecei a dar aula no Emancipa, tu tem uma perspectiva diferente, porque a educação popular, ela não é só para jogar as pessoas lá para dentro. Isso é para dar autonomia, e é muito legal quando eu entro numa sala de aula, e isso é muito difícil, de ver um colega negro ou uma colega, muito mais difícil, uma colega negra, né? Principalmente num espaço onde as ciências exatas elas são muito duras e elas são muito, assim, 90% das pessoas que fazem são homens brancos, então tu se sente meio solitária lá dentro. E eu poder estar dando aula no cursinho popular e poder passar o que eu aprendo para as pessoas como forma delas conseguirem estar no lugar que eu estou hoje para se efetivamente emancipar, é uma coisa muito importante para mim. Então, quando eu vejo uma menina negra ou uma menina, só uma menina já não precisa ser necessariamente negra, mas ela diz: eu quero fazer um curso tipo química. Meu Deus, eu me atiro no chão e começo a chorar, entendeu? Porque é muito solitário lá dentro, e eu gostaria muito que as meninas vissem as ciências como algo que elas também podem fazer. Tu enfrenta muito machismo lá, Juliana? É aquele machismo, né? Passando o pano por cima. Tipo, ai, coleguinha, sai daí que tu não sabe fazer porque tu é mulher, né? Deixa que eu faça os cálculos,
tu faz qualquer coisa ali do lado. Não é direto, mas é muito mascarado, muito mascarado. Sim, existe muito, ao ponto de, né, tu chegar na sala de aula e o professor, eu vou fazer uma pergunta para as meninas agora, um pouquinho mais fácil, né? Porque... Né, nunca viram estrelas além do tempo, essas pessoas, né? Não, coitados. Mas, enfim, então, de certa forma, eu entrei na universidade em 2014 e, desde então, a gente tem cotas na universidade, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo turmas de bichos e eu encontro pessoas negras lá. E eu sei que isso muito é possível e, cada vez mais, as pessoas negras entram na universidade por causa das cotas, né? E isso não é um demérito, porque a gente tem um sistema de educação pública que muitas das pessoas negras estão estudando lá e é uma diferença muito grande de alguém que é branco e estuda numa escola particular, né? Então, a gente poder ocupar as cotas lá dentro e mostrar que o vestibular, na verdade, é só uma barreira, né? Que as pessoas entram e têm completa capacidade de ser um bom profissional, independente da área que escolher, reforçar que as cotas elas são muito necessárias e elas são necessárias porque a gente tem uma desigualdade muito grande, né? Se a gente fosse um pouquinho mais, né, racionais, eu acho, né? Porque, por favor, a palavra é essa. né? A gente não teria necessidade, infelizmente a gente precisa e elas são importantes e elas com certeza fazem toda a diferença na minha vida que estou lá dentro, né? Que entro na minha sala de fisicoquímica às 8h30 da manhã, só tem colega branco, né? Mas beleza. Quando eu vejo uma menina negra lá dentro entrando e se colocando, tipo, não, eu quero ser cientista, eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina. Isso é muito importante. E as cotas é a porta de entrada para isso. Muito bem, Juliana. Como vocês estão vendo, a Juliana já é e vai ser ainda mais uma ótima professora de química, né? Porque ela é super desenvolta, engraçada, irônica, e ela faz o maior sucesso lá no cursinho do Emancipa, gente. Faz o maior sucesso. Sem falar que ela é filha da Marliane, que está aqui toda vaidosa, que é a nossa companheira também. Bom, agora a gente vai chamar uma outra pessoa que está aqui. Convidada surpresa. Uma convidada surpresa. Ela é da nossa equipe da Emancipa Mulher, então a gente não colocou ela como uma convidada, mas ela se impôs como uma convidada, porque ela está lá na ocupação da URGS, ela é uma das porta-vozes da comunicação da ocupação, e a gente não poderia fazer esse quadro aqui sem chamar ela para contar um pouco como é que está essa luta lá para impedir essas mudanças que a reitoria da URGS está querendo fazer no sistema de cotas. Então, primeiro, agradecer o convite, né? Agradecer a Joana, agradecer a Luciana. Estou começando a integrar aí a equipe da Emancipa Mulher. Eu me chamo Carla, conheço as meninas todas aqui da mesa, fui colega da Luana, que agora já se formou, sou estudante de Direito. Faço parte do coletivo Juntos, das Juntas, do Juntos Negros e Negras. Estou acompanhada das minhas companheiras aqui, Estrela, Luana. Agradecer a Fernanda, que é a fundadora do Juntos, a Lu, que é a nossa apoiadora. Então, sou de uma escola militante muito forte, né? Então, são todas uma inspiração para mim. E a gente, enfim, desde 2007, o movimento negro ele luta para que a universidade pública seja de fato popular, seja de fato para todos e todas, né? E eu já sou formada em ciências sociais, então já conheço um pouco da realidade da universidade, para não dizer bastante, né? E estou no meu segundo curso, que é o curso de Direito. Nesse tempo, a gente conseguiu ver a universidade, de fato, mudar sua característica, se enegrecer. Mas a verdade é que a gente já passou mais de 10 anos da política de ações afirmativas e a gente não vê o reflexo real dos 25% de cotas atingindo a universidade como um todo. Semana passada se formou uma turma de História, foi no mesmo dia que a gente ocupou de 55 formandos, apenas 5 eram negros.
num curso de História, que é um dos cursos que a gente... É um curso de Humanas, então é um dos cursos nos quais a gente menos vê fraude, né? Mas quando a gente olha para as turmas da Faculdade de Direito, da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Engenharia, a gente praticamente não enxerga negros e negras lá. Felizmente, com a popularização da universidade, agora a universidade tem estudantes negros e negras. E esses estudantes negros e negras, eles seguem uma tradição de luta do movimento negro, olhando para os mais velhos deles e defendendo a política de cotas, porque se a gente está lá dentro, alguém lutou antes da gente para a gente entrar. E a gente percebeu, então, a partir de uma ocupação de 2016, quando o reitor tentou diminuir o número de cotas e tudo mais, tornando o máximo o mínimo, que a universidade não era tão negra quanto ela deveria ser com a política de cotas. Preparamos uma denúncia, que tiveram aí quase 400 nomes. 234 foram, em 2 anos, quase 400 nomes, apenas. 234 foram identificados pela universidade como, de fato, não negros ocupando as vagas de cotas raciais. E, desde então, a gente iniciou um projeto de a gente finalmente conseguir ter uma comissão de aferição na universidade. Sabendo dos problemas disso, porque lá em 2007, quando o movimento negro lutou pelas cotas, a gente tinha um problema com as comissões. Porque a gente sabia da dificuldade que é da gente se afirmar enquanto negro num país que é estruturalmente e é institucionalizado o racismo. A universidade é racista. Todos os lugares a gente encontra, né, o racismo. Mas a gente percebeu que a política não estava chegando onde ela deveria chegar. Então, instituímos a comissão de aferição, eu fui a relatora no Conselho Universitário, sempre em contato com o movimento negro, o Balanta, que é um movimento do qual eu também faço parte e reivindico. A gente conseguiu instituir a comissão de aferição e ela funcionou no vestibular. Mas, frente à pressão, né, do próprio MPF, de fraudadores e tudo mais, a reitoria acabou instituindo 3 portarias já durante o processo vestibular. Isso já é bem problemático quando você se inscreve num concurso público, as regras mudarem no meio do jogo, já coloca tudo em risco. Mas o fato é que essas portarias acabaram fazendo uma coisa que a gente chama de legalizar as fraudes. Porque, ao fim e ao cabo, ela definia critérios para que pessoas brancas pudessem ocupar as cotas raciais, que é você ter algum avô, alguma avó negra, né? E no Brasil, que é um país miscigenado, como política de Estado para acabar com a sua identidade racial, todo mundo tem um avô ou uma avó negra. Todo mundo tem. Então, a gente sabia que, de fato, não entrariam mais negros e negras na universidade. Iniciamos uma série de tratativas com o reitor e, frente à impossibilidade de a gente avançar no diálogo, ele nos tratava, nós falávamos A, ele respondia B. E aí a gente, então, frente a uma aula pública, durante o momento em que estava acontecendo uma das negociações, depois de algumas negociações, o movimento negro ocupou a reitoria e a reitoria da URGS permanece ocupada. Na quinta-feira, a Brigada Militar... Na quinta-feira, a Brigada Militar esteve lá sobre a desculpa de acompanhar o ato das mulheres, né? Precisava muito proteger o prédio público que estava ocupado. E, na sexta-feira, nós tivemos um mandado de reintegração de posse, então, né, deferido. E foi um momento assim, de bastante tensão, porque a gente sabe qual é o papel. Primeiro foi encaminhado para o Exército, depois foi corrigido, passou para a PM. A gente sabe qual é o papel que a PM cumpre com o movimento negro. Mas permanecemos ocupando. Felizmente, né, frente às negociações, conseguimos que a Brigada Militar não fosse enviada até lá. Ainda hoje, a gente teve uma conversa com a juíza, que está com a nossa conciliação com a reitoria permanece no sentido de que não vai negociar com os ocupantes. Então, nós vamos provavelmente para uma audiência de conciliação. E aí, hoje, eu estava lá antes de vir para cá e acredito que o movimento vai, sim, ter uma vitória muito grande, porque os negros e negras, os que estão dentro da URGS e os que estão fora, são muito fortes. E a gente sabe que a nossa luta já mudou muita coisa no nosso país e construiu esse país. Então, agradecer o convite, obrigada. Pedir que vocês acompanhem a ocupação e apoiem. Bom, eu acho que eu gostaria muito de agradecer a presença de todas vocês. E uma coisa que é muito importante para a gente aqui na Emancipa Mulher, a Emancipa se fundamenta como uma escola de emancipação feminista e luta antirracista. Isso sempre teve no título, né? Eu acho que uma coisa que para vocês vai soar como zero novidade, mas que eu falo primordialmente. Deixa eu quebrar o protocolo. Opa. Que chegou aqui agora a Jurema, que é conselheira tutelar lá da Restinga.
Eu queria que a Jurema falasse rapidinho para a gente sobre essa questão de racismo versus trabalho de conselheira tutelar. Como é que vocês encontram o racismo nesse trabalho do Conselho Tutelar? Bom, boa noite a todos. Eu, quanto conselheira tutelar, né, de um território, de uma comunidade periférica como a Restinga, né, tão densa e tão sofrida, né, no que falamos de diferenças, né, de classes, diferenças raciais, um local, né, que a gente sabe que é um grande quilombo que foi criada para higienizar os centros, né, e depositar nós, quanto moradores da Restinga, naquele espaço que é totalmente afastado do bairro do centro, e nós atravessamos a cidade, né, para poder ter acesso à educação, poder ter acesso, né, a oportunidades profissionais. E isso já historicamente é um desafio muito grande ser conselheira tutelar deste território, né? Eu, quanto mulher, estive à frente da coordenação do Conselho Tutelar da cidade de Porto Alegre também, durante 1 ano e 4 meses, e encontrei muitos momentos também, me deparei com essa grande dificuldade que nós temos de poder ter um posicionamento e sermos vistas, né, como cidadãs de direito, né? Por sermos mulheres, por sermos, né, negras, porque eu me considero uma mulher negra, né? A minha família é negra, os meus filhos são negros. E a gente se depara o tempo todo, né, numa luta diária para poder enfrentar essa grande barreira que ainda é imposta na nossa cultura, né, infelizmente machista. E pensando um pouco no meu trabalho do Conselho Tutelar, e que ainda é muito pouco falado, infelizmente, o quanto ainda vivemos numa sociedade onde um crime bárbaro, né, como o abuso sexual, é cometido contra mulheres, contra meninas negras, né, meninas de periferia, e que é banalizado dentro da cidade de Porto Alegre, dentro do Brasil, né? Então, assim, a gente, quanto Estado do Rio Grande do Sul, às vezes, antes eu fora do Conselho Tutelar, porque, além de ser conselheira, eu sou educadora social, sou professora de educação física e estudante de serviço social também, então já tenho uma caminhada, né, na área da garantia de direitos, né, de tentar trabalhar o empoderamento das famílias em situação de vulnerabilidade social extrema hoje na cidade de Porto Alegre. A gente se depara, né, o quanto ainda a gente vive numa sociedade onde a gente é discriminado o tempo todo por ser preto, por ser pobre, por ser mulher, por ser negro. Então, falando em relação ao meu trabalho, a gente hoje tem um número assustador de crianças, meninas negras vítimas de abuso sexual na cidade de Porto Alegre. Então, isso para mim é algo assim que me impactou muito quanto conselheira tutelar, porque eu não tinha, né, dimensão desta realidade. E é algo assim que a gente precisa pensar muito, né, quanto sociedade, né, quanto mulheres. Que trabalho é esse, né? Que sociedade é esta, né? O que a gente está garantindo aí de atendimento para essas crianças vítimas, para essas meninas vítimas, né? E o que nós temos hoje de política pública para realizar um trabalho de superação deste crime, né, deste trauma cometido contra essas crianças. E a gente poder hoje discutir um pouco sobre isso nos empodera muito, assim, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu cheguei agora da Restinga, vim correndo para cá, porque além de ser conselheira, ser professora, também sou mãe, então, né, vim correndo aqui, subindo a Borges, e rezando que ainda chegasse a tempo e não tivesse perdido esse momento aqui. Então, assim, um grande prazer estar aqui com vocês, né, e que a gente possa cada vez mais estar aí firme e forte, né, continuando na luta aí em prol de direitos. Obrigada, Jurema. Só complementar a fala dela, em relação a refletir, estar atento. Existe um número muito grande de meninas, né, abusadas sexualmente, e os meninos também sofrem esse abuso.
E, geralmente, quem é abusado se torna um abusador. E o quanto nós temos que estar atentos, né? Porque o menino acaba reproduzindo e a menina acaba sendo conivente ou cúmplice daquele abuso, né? Aquela que depois se torna mulher ou mãe. Então, quanto nessa primeira infância, enfim, na adolescência, nós temos que estar atentos, né, aos nossos jovens para que isso não ocorra, porque isso se reproduz, né? É o ciclo. Então, só para complementar. Pensando no que a Carlinha estava falando sobre as cotas da URGS, eu acho que é importante ressaltar uma coisa. Assim. Eu entrei na URGS em 2011. Em 2011, a política de cotas ainda não estava... Enfim, se agora está ruim, era pior. Tinha, numa turma de 80 pessoas, tinha uma cotista negra, mais 2 que entraram no processo universal. Ou seja, não era nem para estar ali, né? Não era porque queriam que estivesse ali. E, basicamente, quem entrava eram cotistas sociais, né? Pessoas de baixa renda, brancas. Bem brancas. Não pouco brancas. Muito brancas. E acho que o problema com os cotistas da URGS é a questão racial. Enquanto tinham cotistas brancos, não tinha problema. O problema se instalou quando começaram a entrar os negros. Quem é reconhecido como cotista na URGS são os negros. É na gente que eles esbarram e dizem que tinha que ser cotista. É com a gente que eles dizem que a gente é cotista mesmo que a gente não seja. E nós que somos reconhecidos como cotistas. Então, a questão das cotas raciais, das cotas na URGS, ela é prioritariamente uma questão do movimento negro das pessoas negras. Então, acho que se eu pudesse fazer algum comentário, eu faria isso. Muito bem. Obrigada, Luana. Não, tu falou isso agora, eu lembrei de um episódio que aconteceu semestre passado. Eu não estava na turma. Uma turma de equações lá da engenharia, e aí o professor fez um cálculo no quadro e perguntou a resposta, e ninguém deu a resposta. Ele perguntou, isso aqui é uma turma de cotistas? Para ninguém estar dando resposta? Nossa Isso é muito Senhora. comum. Então, a gente poderia tipo... ficar só um dia falando só sobre as discriminações que os cotistas sofrem. É 2017, gente. Então, a ocupação ela não está aí à toa, né? E que eu queria muito agradecer a presença de todas vocês e voltar ao ponto que eu estava fazendo antes, que para vocês também vai soar como novidade zero, assim, mas que eu faço questão de fazer essa fala, porque eu acho que uma das questões mais difíceis da gente combater na luta contra o racismo são as pessoas brancas admitirem o seu próprio racismo, né? Então, o chamado que a gente faz na Emancipa Mulher não apenas pelo respeito às pautas, mas para que nós, pessoas brancas, que nos identificamos como brancas, que nos reconhecemos como brancas, que a gente consiga superar a cegueira do nosso privilégio, que a gente consiga superar o nosso pacto narcísico, como muito bem colocou a Maria Aparecida Cida Bento, para falar das questões que a gente reluta em enxergar, porque os espaços seguros que você estava falando antes são muito importantes, mas a hora da gente estar junto e demonstrar aí que somos aliados da luta, é na hora de fazer uma luta como essa, pelas cotas, pelas ações afirmativas, e que a gente saiba também sempre ouvir, né? Porque a gente tem essa dificuldade muito grande, as pessoas nos apontam o nosso racismo e a gente imediatamente pula na defensiva. E é muito interessante falar isso como feminista, porque nós, como feministas, entendemos exatamente o que significa opressão sistêmica. Quando a gente aponta para os homens para falar do machismo deles, a gente não entende como é que eles fazem birra, e nós brancos fazemos isso o tempo inteiro. Então, eu acho que é muito importante que, como pessoas brancas, a gente tenha sobretudo nós feministas, que entendemos sistemas de opressão, quando as pessoas negras nos apontam o nosso racismo, que a gente tenha a decência de, pelo menos, escutar e tentar aprimorar as nossas práticas. Muito bem. Por isso que a Joana é a coordenadora da Emancipa Mulher. E agora, gente, vamos para agradecer as nossas convidadas mais uma vez. Muito obrigada, gurias. Muito obrigada. E agora a gente vai chamar para a nossa próxima atração uma mina de responsa, cujo beat, linhas ásperas, muito bem escritas, transmitem a essência das ruas dessa cidade cinza, da música e da arte. A militante de batalhas e vivências do rap, Madu! Do Islã das Minas. Boa noite, mulheres maravilhosas. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a irmã ali que me deu remédio para dor de cabeça. Passei a tarde toda. Falar que as mulheres se ajudam e para isso que eu pedi a ajuda de vocês. Funciona muito no Islã quando eu recito, então eu pedi que quando eu bater o pé no chão, vocês falem com toda a energia que vocês têm a frase "sou feminista". E quem souber cantar também, né? Eu sei que tem vários que vão saber. Enfim.
Aqui é as vítimas que sentem a culpa, irmã. Aqui é as vítimas que sentem a culpa. E sofrem procurando a solução e a cura. Eu ainda sou obrigada a ouvir que ela teve culpa por causa da roupa curta, o horário na rua já tinha passado das 2, é puta, mereceu. Diz o mesmo cara que entra de terno na igreja, cruza os joelhos e reza para Deus. Sistema falido, que não nos serve. Corrompido, que mata, obriga, oprime e fere. Mesmo que eu me desespere, eu sigo. Pois sei que na junção das diferenças formamos um espírito vivo, que luta e resiste por um futuro difícil, mas não impossível. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só, pois sozinha eu ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só, pois sozinha eu ando bem, mas com você ando melhor. Existe democracia onde eu tenho que limitar os meus lugares a andar? Eles querem, mas eu não vou me calar. Sou mais uma das netas das bruxas que não conseguiram queimar. A minha voz ecoa e voa alto para que possam me escutar. Que a cada 10 minutos uma mina vira estatística para sustentar uma cultura que a sociedade cultiva e que me sufoca. Sou feminista! Quebro as correntes, fortifico a labuta. Se em uma parte de mim existe muita dor, no outro existe muita luta. Obrigada.